Olá a todos, eu sou Patrícia Medeiros, sou professora da Universidade Federal de Alagoas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a incorporação e uso diferencial de espécies em sistemas socioecológicos. Nós sabemos que essa temática é bastante importante para a etnobiologia hoje e, na verdade, uma das perguntas centrais da pesquisa etnobiológica é justamente como as pessoas selecionam recursos naturais para uso. Então, dentro dessa pergunta, nós conseguimos enxergar dois mecanismos diferentes. Imaginem um contexto em que nós temos uma comunidade e essa comunidade ela é circundada por uma série de plantas diferentes, tá? Então, o primeiro mecanismo é a incorporação de plantas dentro de um sistema socioecológico, ou seja, algumas plantas elas passam a ser utilizadas para determinados fins, como por exemplo para fins medicinais, em detrimento de outras. E um outro processo é o uso diferencial, ou seja, dentro daquele grupo de plantas que já são utilizadas para um determinado fim, o que faz com que algumas sejam mais utilizadas do que outras, sejam utilizadas por mais pessoas ou com a maior frequência, maior intensidade. Então, basicamente, esse seria o processo de uso diferencial. É importante separar esses dois processos porque, embora eles sejam muito semelhantes e eles estejam constantemente relacionados, é possível que eles sejam regidos por fatores diferentes. Por exemplo, em um sistema médico hipotético, é possível que o sabor da planta designe se as pessoas vão utilizá-la como medicinal ou não, de maneira que a tendência seria, por exemplo, de pessoas utilizarem como medicinais as plantas com sabores marcantes, enquanto que as plantas sem sabores evidentes não seriam utilizadas. Então, a gente teria uma influência do sabor no processo de incorporação de plantas medicinais. No entanto, seria possível, por exemplo, que o sabor não interferisse no uso diferencial, ou seja, entre aquelas plantas que já são utilizadas para fins medicinais, as mais utilizadas não estão relacionadas a nenhum sabor específico. Então, claro que isso é um exemplo hipotético, mas para que vocês entendam que nem sempre as variáveis que explicam a incorporação de plantas vão explicar também o uso diferencial. Mas, de um modo geral, são dois fatores que andam bastante próximos, andam em conjunto e a gente acaba se referindo a ambos como critérios de seleção de espécies, ou seja, quando eu quero identificar as variáveis que interferem no uso diferencial e na incorporação, eu acabo me referindo aos critérios de seleção dessas espécies que podem ser animais, vegetais e de outros elementos biológicos. Então, realmente elas podem ser regidas por fatores distintos. E aí, eu vou falar alguns exemplos antes da gente entrar em questões mais teóricas, que são dos dois elementos de um sistema socioecológico que vêm mais sendo estudados do ponto de vista de critérios de seleção. Eles são as plantas medicinais e as plantas alimentícias. A gente tem poucos estudos com animais, com outros elementos biológicos, e a gente tem alguns estudos, por exemplo, com plantas utilizadas para combustível, mas eu gostaria de focar hoje nesses dois elementos, né, nos dois domínios, plantas medicinais e plantas alimentícias. Então, no caso de plantas medicinais, o que é que a literatura tem mostrado para a gente? Tem mostrado a eficiência terapêutica como importante preditora da incorporação e uso diferencial, ou seja, os estudos vêm mostrando que as pessoas não utilizam plantas medicinais aleatoriamente nas comunidades locais e que essa escolha é muito pautada pelas características biológicas, pelas características químicas dessas plantas. E aí existem diferentes maneiras que a literatura etnobiológica tem encontrado para acessar a eficiência. Não é uma coisa fácil, mas alguns trabalhos como esse que eu trouxe aqui de Omai e colaboradores fez uma avaliação da atividade antimicrobiana de uma série de plantas utilizadas por populações indígenas canadenses e a partir dessa avaliação houve uma associação com a importância dessas plantas para usos tradicionais que são associados à atividade antimicrobiana, como por exemplo o uso para infecções, o uso para problemas de pele, e o trabalho identificou essa relação, na verdade, né? Então, ele utilizou a atividade biológica, no caso a atividade antimicrobiana, como um proxy para a eficiência terapêutica da planta. Uma outra abordagem
ela não seria tão pautada na atividade biológica, mas sim no perfil fitoquímico. Então, alguns trabalhos eles buscam identificar o teor de determinados compostos químicos nas plantas e fazer uma correlação disso com a importância medicinal dessas plantas. Um desses casos é o estudo do Monteiro e colaboradores, que correlacionou o teor de taninos com o valor de uso de plantas da caatinga. Esse trabalho não encontrou nenhum tipo de correlação nesse sentido, mas foram formas diferentes de aproximar o que seria a eficiência terapêutica das plantas. E aí nós temos outras formas também de trabalhar com eficiência terapêutica, e uma delas é o uso da percepção local, ou seja, em vez de a gente acessar por meio de mecanismos fitoquímicos ou farmacológicos a eficiência de uma planta, a gente perguntaria diretamente para as pessoas da comunidade se a planta é muito eficiente para um dado fim, se ela é pouco eficiente. E aí muitas vezes são utilizados exercícios de ranqueamento, de atribuição de notas, para que as pessoas digam se aquela planta é ou não eficiente para um dado fim. E aí, a partir dessa informação, é possível fazer uma correlação com o quanto essa planta é utilizada, o quanto esse animal, se fosse o caso, é utilizado, enfim. Mas são diferentes formas de acessar e ter pistas, ter um proxy da eficiência terapêutica. E nós também temos uma outra questão que vem sendo muito utilizada na etnobiologia e que é a questão taxonômica. Muitos trabalhos eles buscam utilizar ferramentas taxonômicas para também identificar o papel da eficiência terapêutica na seleção de plantas medicinais por populações locais. Basicamente, essas abordagens elas tiveram início com os trabalhos pioneiros do Daniel Moorman, principalmente no final da década de 70, né, onde esse trabalho teve início. E a ideia por trás é que existiam várias críticas que diziam que o uso de plantas medicinais por populações tradicionais era puro placebo, que essas plantas elas não teriam uma eficiência de fato. E aí o Daniel Moorman ele colocou uma ressalva, um contraponto a isso dentro de um framework teórico. Basicamente, ele vislumbrou que, caso realmente o uso das plantas medicinais por essas populações fosse placebo, a gente esperaria uma distribuição aleatória dessas plantas dentro dos grupos taxonômicos, por exemplo, dentro das famílias botânicas, ou seja, a gente esperaria que as famílias botânicas com mais espécies teriam proporcionalmente o maior número de plantas medicinais e as famílias menores teriam proporcionalmente o menor número de plantas medicinais, justamente porque essa distribuição seria aleatória, com famílias maiores tendo maiores probabilidades de terem plantas medicinais de forma mais expressiva. Então ele desafiou essa ideia do placebo ao mostrar, através de análises estatísticas, que existiam famílias botânicas que eram sobreutilizadas, ou seja, elas eram utilizadas de uma maneira proporcionalmente maior do que seria esperado se a seleção de plantas fosse aleatória. E esse comportamento foi estudado no âmbito do que ele chamou de hipótese da seleção não aleatória. Basicamente, esse trabalho ele foi replicado por vários outros com metodologias distintas, né, com melhoras do ponto de vista estatístico, mas sempre com esse objetivo de buscar entender se há famílias botânicas sobre ou subutilizadas nos sistemas médicos. E há padrões bastante evidentes, por exemplo, vários trabalhos vêm evidenciando a família Lamiácea como uma família sobreutilizada, ou seja, ela tem mais plantas medicinais do que seria esperado pelo seu tamanho, né, pelo número total de espécies que a família compõe. E ao mesmo tempo a família Poaceae ela tem menos plantas medicinais do que o que seria esperado caso a seleção fosse aleatória. Então, a partir desses achados, identificou-se que se as famílias botânicas, algumas delas são sobreutilizadas, significa que elas têm algum elemento que justificam as pessoas selecionarem os membros dessa família para uso medicinal.
E aí vem uma série de inferências relacionando essa questão à eficiência terapêutica dessas plantas. Naturalmente, essa abordagem ela acabou culminando numa via filogenética, já que a gente observou nas últimas décadas um crescimento dessa abordagem filogenética. Então, hoje existem ferramentas para testar essa ideia, essa hipótese da seleção não aleatória, mas trocando as famílias botânicas pelo estudo mais amplo das linhagens filogenéticas. E esses estudos eles são bem interessantes. Eu trouxe um exemplo aqui do trabalho do Harry Sassis-Lagoudakis e colaboradores. Eles trabalharam com 3 farmacopeias completamente distintas e não relacionadas, na África do Sul, no Nepal, na Nova Zelândia, e basicamente eles encontraram que todas essas farmacopeias têm o que eles chamaram de hot node clades, ou em português, clados com nós quentes. O que são esses clados com nós quentes? São as linhagens filogenéticas que carregam proporcionalmente um maior número de plantas medicinais. Então, essa observação ela é importante porque ela mostra que existe uma relação evolutiva das plantas com a forma como as pessoas se apropriam dessas plantas. Ou seja, em algum momento da evolução, do caminho evolutivo dessas plantas, é possível que haja surgido um determinado composto bioativo e esse composto ele acabou seguindo o curso da evolução dessa linhagem. E as plantas que fazem parte desses clados, desses grupos, acabam sendo utilizadas pelas pessoas por possuírem esses compostos em particular. Então, são evidências, mesmo que indiretas, do papel da eficiência terapêutica na seleção de plantas medicinais, a presença desses clados com nós quentes. E, além disso, esse trabalho ele também teve o mérito de mostrar que farmacopeias completamente diferentes e não relacionadas, como é o caso desses 3 locais, têm coisas em comum. Por exemplo, tem algumas linhagens filogenéticas que foram clados quentes, com nós quentes, nos 3 casos. Então, muito provavelmente se trata de descobertas independentes da eficiência terapêutica das plantas. E aí, realmente, essa abordagem é uma das mais comuns quando a gente fala em critérios de seleção de espécies e trouxe achados bem interessantes e bem importantes para a etnobiologia. A gente também tem outros fatores que atuam como critérios na hora de comunidades selecionarem espécies para uso, e entre eles temos a própria disponibilidade. Na verdade, um dos estudos pioneiros no sentido de buscar essa associação entre disponibilidade das plantas no ambiente e a sua importância para as populações humanas foi esse trabalho de Philip Gentry na década de 90. Esse trabalho não foi com plantas medicinais apenas, foi com usos gerais de plantas, mas ele foi o primeiro trabalho nesse sentido, né? O que ele chamou de uma adaptação da hipótese da aparência. E segundo a ideia do trabalho, o que aconteceria? Aquelas plantas mais disponíveis seriam as plantas com as quais as pessoas teriam mais contato. Então, tendo maior contato, as pessoas teriam mais chances de identificar os usos atribuídos a essas plantas. Só que o próprio trabalho de Philip Gentry e outros trabalhos que vieram depois acabaram não encontrando um poder preditivo tão grande da eficiência, da disponibilidade no uso de plantas medicinais, né? Esse trabalho não encontrou relação para o uso medicinal, embora tenha encontrado para usos gerais como um todo e para categorias de uso específicas. Então, no caso do uso medicinal, a disponibilidade ela não vem sendo um preditor tão importante como, por exemplo, a eficiência terapêutica. Mas é importante a gente ter em conta que existem várias instâncias quando a gente fala em disponibilidade. Até o momento eu estava falando de disponibilidade numa perspectiva espacial, ou seja, dentro de um determinado espaço, em um determinado momento, aquelas plantas que estão mais abundantes, elas seriam mais disponíveis, as plantas menos abundantes seriam as menos disponíveis. Mas a gente pode pensar em disponibilidade também dentro de uma lógica temporal. E nesse sentido, a gente tem uma série de evidências interessantes sobre o papel da disponibilidade temporal no uso de plantas medicinais. Um exemplo disso é o que é postulado pela hipótese da sazonalidade, que
foi proposta pelo professor Albuquerque a partir do seu artigo de reexaminar hipóteses em etnobiologia. E basicamente o que é que essa hipótese ela sugere? É que em ambientes fortemente sazonais, ou seja, aqueles ambientes que possuem estações bem definidas, como a estação seca e a estação chuvosa, as pessoas elas teriam comportamentos que foram privilegiados pela seleção natural, comportamentos esses no sentido de priorizar o uso de recursos que conferem uma maior solidez no seu uso, uma maior segurança no seu uso. Quando a gente fala de segurança, significa que esses recursos estão disponíveis durante mais tempo ao longo do ano, porque essa seria uma estratégia mais interessante do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comportamental. Contar e focar em espécies que não vão deixar as comunidades na mão, que não vão ficar indisponíveis durante um período, durante uma estação inteira do ano. E aí o que acontece? Esses trabalhos eles vêm demonstrando que em algumas regiões, como no semiárido brasileiro, as pessoas preferem utilizar recursos persistentes para fins medicinais, como por exemplo cascas em vez de folhas, porque folhas são perdidas na estação seca, ou mesmo árvores em vez de ervas. Alguns estudos, inclusive, demonstram que folhas podem ter o mesmo teor de certos compostos do que cascas, mas mesmo assim as pessoas preferem a utilização da casca porque seria uma estratégia no sentido de contar com aqueles recursos que oferecem uma maior segurança. Então, essa seria uma estratégia adaptativa de populações humanas. E nós temos algumas evidências favoráveis à ideia de sazonalidade, embora ainda precisemos de muitos estudos em diferentes contextos sazonais para que a hipótese ganhe mais força. E nós temos aqui um outro exemplo de trabalho, que foi do nosso grupo de pesquisa, né, trabalho de Gama e colaboradores, e que trata de uma outra temática central quando a gente está falando de critérios de seleção de plantas medicinais, que é o ingresso de espécies exóticas em sistemas médicos. Basicamente, existe toda uma literatura que associa essa entrada de espécies exóticas em sistemas médicos a um processo de aculturação, de erosão de conhecimento. E aí, abordagens alternativas, elas buscam, mais do que indicar processos de aculturação ou erosão, entender o que é que faz que algumas espécies elas ingressem nesses sistemas médicos, o que faz com que as exóticas, por exemplo, possam ganhar força. E nesse sentido, esse trabalho ele utiliza também a disponibilidade como um dos preditores da incorporação de espécies exóticas e do uso diferencial de espécies exóticas em sistemas médicos, além de outras variáveis que também são consideradas no estudo, como a própria eficiência, como o sabor, como efeitos adversos. E nesse estudo, embora a eficiência tenha sido uma variável mais interessante, a disponibilidade ela explicou o uso diferencial para uma série de indicações terapêuticas diferentes, o que mostra que a disponibilidade não pode ser negligenciada quando a gente fala em preditores da incorporação e uso diferencial de plantas medicinais. Embora os estudos que usam atributos fitossociológicos não venham encontrando essa relação, quando a gente está trabalhando com disponibilidade temporal ou quando a gente está trabalhando com disponibilidade espacial percebida, a lógica pode ser outra. Então, a gente ainda tem muito pano para manga nesse sentido. Eu preciso ainda que muitos estudos sejam desenvolvidos para que a gente possa entender se há padrões de comportamento, em que situações a disponibilidade ganha força, em que situações ela perde força. Outro fator que é bastante utilizado, bastante estudado como um critério de seleção de plantas medicinais é o sabor. Na verdade, alguns dos estudos mais interessantes sobre o tema focam na questão do sabor. Basicamente, a literatura traz que os sabores das plantas ou de outros recursos biológicos são indicadores da presença de compostos bioativos. O que ainda não está claro é se esse indicador ele é algo que está fixado geneticamente nas populações humanas, ou seja, se nós temos mecanismos fisiológicos e sensoriais para reconhecer o uso ou a importância medicinal da planta a partir do seu sabor, ou se na verdade esses sabores seriam pistas a partir da observação
dos seres humanos. Quando as pessoas observam, por exemplo, um padrão que várias das plantas amargas elas são importantes, por exemplo, para como anti-inflamatórias, e aí uma próxima planta amarga as pessoas acabam experimentando também para atividades anti-inflamatórias. Então isso seria uma pista do uso mais do que um determinante propriamente dito, né? Nesse caso, o sabor seria mais uma pista do que um determinante. Então, ainda temos algumas divergências na literatura sobre se o sabor é um determinante do uso diferencial ou se é uma pista desse uso, mas de qualquer forma nós sabemos que ele exerce uma influência na forma como as pessoas se apropriam das plantas medicinais. E aí, o que é que nós sabemos sobre a questão do sabor? Hoje nós sabemos que existe uma diferença marcante entre sabores de plantas que são consideradas medicinais e que não são consideradas medicinais, ou seja, o sabor ele tende a ter uma interferência na incorporação de plantas medicinais. E em que sentido? Né? Alguns estudos mostram, por exemplo, que plantas com sabores pouco acentuados ou sem sabores expressivos, elas não são medicinais, enquanto que plantas com sabores acentuados são medicinais, conforme o exemplo hipotético que eu dei para vocês inicialmente, mas na verdade tem vários estudos que vêm demonstrando isso. E também tem estudos que mostram que diferentes sabores podem estar associados à cura ou ao tratamento de distintas enfermidades, tá? Com sabores doces sendo utilizados para certas doenças, enquanto sabores amargos para outras doenças. Que doenças são essas? Isso tem variado bastante de estudo para estudo, mas existe essa diferenciação também nesse sentido. Aí a gente pode falar de uso diferencial, não porque uma espécie é mais utilizada do que outra, mas porque elas são utilizadas para diferentes indicações terapêuticas. Além disso, muitos estudos têm mostrado que a maior parte das plantas medicinais são amargas, tá? Mais até do que o que seriam as plantas não medicinais. Então, a importância do sabor amargo para fins medicinais vem sendo evidenciada também por vários estudos. Eu trouxe um exemplo para vocês desse trabalho aqui, Dragos e Glica, que é bem interessante porque, na verdade, o que foi que ele fez? Ele fez uma compilação de plantas que são utilizadas na medicina ayurvédica e, dentro dessa compilação, ele identificou quais são as classes de compostos que estão associadas a cada uma das plantas e quais são os sabores associados a cada uma delas. Então, fez uma série de associações por meio de testes simples de Q quadrado para verificar, por exemplo, se algumas classes de compostos eram mais relacionadas a determinadas doenças do que outras, e a mesma coisa para os sabores. E o mais interessante desse trabalho é que ele encontrou que, como diz o título, né, o gosto da planta foi um preditor melhor desse uso de plantas medicinais do que a própria presença de certas classes de compostos. Ou seja, o sabor estaria ali à frente, inclusive, da própria eficiência terapêutica. Claro que nesse caso foi um proxy de eficiência, que na verdade é a classe de compostos químicos, e que esse proxy tem uma série de limitações, já que vários compostos diferentes de diferentes classes podem ter uma atividade biológica semelhante. Mas de qualquer forma é um achado muito interessante no sentido de que mostra realmente a importância do sabor como preditor do uso de plantas medicinais. Outra coisa interessante desse trabalho é que ele mostra que esse sistema médico baseado na Ayurveda, assim como outros sistemas médicos de vários locais do mundo, né, como por exemplo na própria Mesoamérica, eles são sistemas baseados na noção de humores. É muito comum a dicotomia de quente e frio. Né? Aqui na medicina ayurvédica a gente vai encontrar essa dicotomia, assim como outras dicotomias de seco e molhado, leve e pesado, mas de uma forma geral, vários sistemas médicos eles possuem essa dicotomia em particular, quente e frio. Ou seja, basicamente, a doença é entendida como um desbalanço entre os diferentes humores, e aí, claro, se o desbalanço está no sentido, por exemplo, de uma doença quente, é preciso utilizar um elemento frio para contrabalanceá-la e voltar à situação de normalidade do organismo. Então,
É interessante entender isso porque os sistemas médicos baseados em humores, geralmente eles têm uma importância muito grande do sabor como preditor do uso de plantas medicinais, porque geralmente existem sabores que são específicos para cada humor. No caso desse estudo aqui, o sabor azedo, por exemplo, é fortemente associado ao humor quente. Então, seria para contrabalancear uma doença fria, por exemplo. Então, é interessante entender essas associações entre humores e sabores também, e que são presentes em vários outros contextos, né, de sociedades maias, por exemplo, como a literatura já vem mostrando, tá? O sabor ele não é só importante do ponto de vista de plantas medicinais, ele também é um importante preditor do uso diferencial de plantas alimentícias. E aí vem uma questão interessante, porque ele age tanto para fins medicinais como para fins alimentícios, mas ele privilegia, nesse caso, sabores diferentes, enquanto que a literatura vem mostrando que os sabores amargos são privilegiados para uso medicinal, os sabores mais doces, sabor umami, né, que é aquele associado a um determinado conjunto de carnes, de queijos, ele é um sabor que vem sendo privilegiado para fins alimentícios. O que está por trás disso? Então, existe toda uma lógica evolutiva que explica essa relação das pessoas com os diferentes sabores. A primeira coisa é que existem mecanismos evolutivos que foram privilegiados para a nossa espécie no sentido de evitar sabores azedos e amargos. Então, nós temos informações sensoriais que fazem com que a gente rejeite muitas vezes sabores azedos e amargos. Por quê? Porque os sabores azedos geralmente estão relacionados a coisas apodrecidas e sabores amargos estão associados a coisas tóxicas, já que a maior parte dos compostos potencialmente tóxicos da natureza possuem esse sabor amargo. Então, nesse caso, nós teríamos tido esse contexto de evolução relacionado a evitar esses recursos, né, produtos de sabor azedo e amargo. Então, do ponto de vista alimentício, isso fez com que as nossas preferências alimentares estejam associadas a sabores diferentes, como o próprio sabor doce. Então, por isso que o sabor exerce influência. Geralmente, as pessoas elas consomem produtos, ou nesse caso plantas ou animais, mais saborosos e esses produtos mais saborosos geralmente estão associados a determinados sabores em particular. Isso já seria diferente de um pouquinho do processo para uso medicinal, que não privilegia esses sabores doce ou umami, na verdade, privilegia o sabor amargo e que, do mesmo jeito que a maioria dos compostos que são potencialmente tóxicos, eles têm o perfil de sabor amargo, nós sabemos também que muitos dos compostos bioativos, muitos dos compostos de importância medicinal têm esse mesmo sabor. Muitas vezes existe até um certo contínuo, né, entre o que realmente tem importância terapêutica e o que pode ser tóxico. E por isso a gente tem essas duas categorias privilegiando sabores diferentes. Agora é importante deixar claro em relação às plantas alimentícias que o fato de a gente ter essa informação biológica para evitar alimentos azedos e amargos não significa que a nossa cultura não possa incorporar esses elementos. Então, aspectos culturais eles são muito importantes também para moldar a nossa percepção de sabor. Isso já vem sendo demonstrado muito fortemente na literatura etnobiológica. Existem vários casos de produtos que têm sabores amargos, sabores azedos e que são muito apreciados e são muito importantes dentro dos sistemas alimentares. O caso do café é muito expressivo, mas tem alguns casos que são bem interessantes porque a gente vê que realmente são típicos de determinados grupos culturais. No caso do Vegemite, que é um produto alimentar australiano baseado em leveduras, geralmente são produtos que estão presentes em várias casas de vários australianos, as pessoas apreciam muito na região, mas quem é de fora costuma odiar o sabor, na maioria das vezes. Então é um exemplo claro de como houve uma modelagem da percepção sobre esse sabor dentro de um contexto cultural e que não faz tanto sentido fora dele.
Então a gente não pode dizer que o sabor ele é um componente essencialmente biológico e nem que ele é um componente essencialmente cultural. Na verdade, ele é um pouco de cada um. Existem influências culturais e influências genéticas, biológicas, evolutivas na nossa percepção de sabor. Esse trabalho aqui é bem interessante, né, do Serra Sócias e colaboradores, porque busca também quais são as explicações das pessoas para usar algumas espécies e também para o abandono do uso de outras. E eles identificaram que o motivo que leva as pessoas a consumirem espécies é principalmente o seu sabor. Então já mostra, assim como outros trabalhos da área, a importância desse atributo no uso diferencial de plantas alimentícias. E claro que para plantas alimentícias a gente também tem uma forte influência do valor nutricional, da disponibilidade. Então, pensando nessa premissa de que nossa evolução biológica privilegiou comportamentos que garantissem que a gente tivesse maiores chances de sobrevivência, isso significa que a gente teria que gastar menos energia para conseguir recursos com um balanço interessante em termos de aquisição energética. Então, essa é a premissa, por exemplo, da teoria do forrajamento ótimo, uma teoria que não foi, a princípio, idealizada no contexto da ecologia humana, e sim no contexto do forrageio geral, muitos estudos com animais, mas que também foi utilizado dentro da perspectiva de ecologia humana. E a ideia é que as pessoas elas tenderiam a forragear aqueles produtos que oferecessem um melhor retorno, um melhor balanço, considerando o gasto energético para buscar, encontrar determinados produtos, para forragear esses produtos, e o retorno energético, uma vez que esses produtos são consumidos. E aí, claro que a gente tem outras variáveis envolvidas, como a própria exposição ao predador, mas que no contexto da ecologia humana, o valor nutricional e a disponibilidade das plantas vem sendo bastante discutidos e muitos estudos vêm encontrando de fato a influência dessas duas variáveis. Eu tenho um exemplo de um trabalho do nosso grupo que também encontrou importância dessas duas variáveis, né? Nesse caso, a gente estudou em uma comunidade em Piaçabuçu, aqui em Alagoas, e nós identificamos que as plantas que eram usadas por mais pessoas eram justamente aquelas mais disponíveis, né, dentro do ponto de vista de usos alimentícios. E se a gente considerar apenas a intensidade de uso entre os usuários, ou seja, entre as pessoas que usam aquelas plantas que são mais intensamente utilizadas, aí um dos fatores que explica essa intensidade é justamente o valor nutricional da planta. Todos os fatores foram acessados segundo a percepção das pessoas. Então aqui é um exemplo de como essas duas variáveis elas são muito importantes também como preditores do uso diferencial e mesmo da incorporação de plantas alimentícias em sistemas socioecológicos e estão intimamente ligadas a essa ideia de que nós desenvolvemos mecanismos para facilitar a nossa sobrevivência a partir da otimização no uso de certos recursos. Claro que quando a gente fala em teoria do forrajamento ótimo, nós sabemos que hoje existem algumas ressalvas, né, que alguns comportamentos humanos eles são subótimos, que a gente tem uma série de plantas, de animais, de recursos que são utilizados e que não necessariamente são os que conferem esse melhor retorno do ponto de vista de valor nutricional, disponibilidade, que tem outras variáveis que podem ser super importantes também. Então já já a gente vai chegar dentro de um contexto teórico que nesse sentido pode ser mais amplo e considera uma gama de variáveis que podem interferir nessa seleção. E eu acho interessante também levar ou trazer para vocês que muitas vezes a gente busca compreender o papel da cultura dentro da seleção de plantas medicinais ou plantas alimentícias, nesse caso aqui. E é bem interessante que a cultura ela tem um papel modulador fortíssimo. Em muitos casos, como por exemplo, quando a gente tem a presença de tabus alimentares, aquelas plantas que elas têm um bom potencial nutricional, estão disponíveis, até podem ser saborosas, mas se elas têm algum tabu relacionado à associação com a divindade, ao fato de que pessoas em determinadas situações, condições não podem utilizá-la,
então a gente vai ter uma perda no sentido de utilização. E aí a gente não pode negligenciar esses fatores culturais. Mas também existem casos em que a explicação imediata para o consumo de certos recursos é uma explicação cultural, né, pautada na tradição, mas que essa tradição pode ter uma lógica ecológico-evolutiva por trás. E é o caso de um trabalho que nós desenvolvemos na Chapada Diamantina. Na verdade, a gente não procurou entender os preditores do uso diferencial, mas sim da saliência, né, da importância cultural das plantas, que na verdade são métricas próximas, só que em vez de utilizar o número de pessoas que usam a planta, a gente utilizou como métrica o conhecimento das pessoas, a ordem que elas citaram as plantas dentro de uma lista livre para poder calcular a saliência. E basicamente nós encontramos que tanto a disponibilidade quanto o valor nutricional explicam a presença ou a saliência, a importância cultural das espécies, de maneira que essas espécies mais salientes tendem a ser as que têm um melhor balanço entre disponibilidade e valor nutricional. Mas por que eu trouxe a questão da herança cultural aqui? Porque a gente tem uma explicação para isso, que é uma explicação que é basicamente relacionada aos modos de vida na Chapada Diamantina no passado. Nós sabemos que na Chapada Diamantina a maior parte das pessoas trabalhava com a mineração. E nossos entrevistados eles foram informantes-chave, escolhidos por Bola de Neve, todos mais velhos e todos eles que foram mineradores no passado ou são descendentes de mineradores, ou seja, eles estavam ali familiarizados com aquele contexto de mineração. E esse contexto de mineração acabou sendo um contexto muito extenuante, porque as pessoas elas tinham que passar muito tempo, às vezes dias inteiros, em determinadas áreas de vegetação nativa, distantes das suas residências, procurando determinadas pedras, principalmente o diamante. E isso significa que as pessoas precisavam contar com os recursos que estavam disponíveis naquelas áreas de vegetação nativa. Por isso que a disponibilidade e o valor nutricional tinham uma importância tão grande, por exemplo, em detrimento do sabor. As pessoas elas teriam que encontrar aqueles recursos que fossem interessantes do ponto de vista nutricional, mas que elas não precisassem gastar tanto tempo ou tanta energia procurando. Então, claro que isso acabou sendo uma herança cultural. O contexto de mineração ele não está mais presente na comunidade como ele estava no passado, mas essa herança cultural ela existe. Então, esses determinantes do uso, no caso a disponibilidade e o próprio valor nutricional, eles estão enraizados na cultura. Então, hoje as pessoas falam que consomem por tradição, mas muitas vezes existe uma explicação biológica, ecológica e evolutiva por trás. Então é importante a gente também ter isso em mente. E tudo isso que eu falei para vocês, né, eu apresentei para vocês alguns dos preditores, alguns dos critérios de seleção que a literatura vem trazendo, teriam muitos outros para falar, muitas coisas relacionadas ao uso combustível, muitas coisas relacionadas ao papel do hábito, ao papel da origem, mas de uma forma geral eu trouxe alguns dos que eu achei mais interessantes para o momento. E claro que todos esses critérios eles podem ser sintetizados dentro de uma ideia mais abrangente, que é a teoria socioecológica da maximização. Quem conhece esse artigo, se não conhecem, eu sugiro que vocês leiam, deixei lá no material de vocês também. É um artigo que busca uma teoria que possa unificar alguns aspectos estudados na etnobiologia. E essa teoria é fortemente influenciada pelos estudos que trabalham com critérios de seleção de plantas. Também em algum momento de animais, de outros organismos, principalmente de plantas, porque nós sabemos que boa parte da literatura etnobiológica sobre o tema acabou sendo desenvolvida com plantas. Então, muitas das hipóteses que eu comentei com vocês aqui, a hipótese da aparência ou do valor de uso ou da disponibilidade, como diferentes pesquisadores chamam, a hipótese da seleção não aleatória, a hipótese a própria hipótese da sazonalidade, uma hipótese que eu não tinha comentado antes, mas que também tem a ver com essa questão das exóticas, que é a própria hipótese da diversificação, segundo a qual algumas plantas exóticas elas entrariam nos sistemas médicos para preencher lacunas que as plantas nativas não preenchem.
Então, todas essas hipóteses, elas são compreendidas dentro de uma lógica de entender os critérios de seleção de recursos naturais e estão previstas e sintetizadas na ideia da maximização. Basicamente, essa teoria assume que a construção e funcionalidade de sistemas socioecológicos são norteadas pela seleção de estratégias mediadas por mecanismos cognitivos e comportamentais que favorecem a sobrevivência dos grupos humanos em vários contextos ambientais. Ou seja, nosso comportamento e a nossa cognição em relação aos recursos naturais, ela é fortemente influenciada por mecanismos de sobrevivência que foram privilegiados do ponto de vista evolutivo. E se a gente vai entrar fundo nessa teoria, nós podemos destacar um dos seus modelos, que é o modelo que estaria mais fortemente associado ao estudo dos critérios de seleção, que é o modelo de máxima performance ambiental. Segundo ele, os recursos mais prováveis de serem incorporados ou priorizados em sistemas socioecológicos são os que conferem um máximo retorno entre os parâmetros que influenciam sua incorporação ou uso diferencial. Ou seja, nós sabemos que em determinados contextos nós podemos ter uma série de variáveis que interferem no uso diferencial de um recurso natural. Por exemplo, podemos assumir que, no caso de plantas alimentícias, o sabor, a disponibilidade e o valor nutricional exercem influência para um determinado contexto socioecológico. Então, nesse caso, as plantas alimentícias que seriam priorizadas, que teriam um uso mais alto, seriam justamente aquelas que oferecessem um melhor balanço considerando essas três variáveis diferentes, tá? É importante ter isso em mente porque nós estamos aqui falando de um exemplo que podem ser três variáveis, mas esse número de variáveis ele pode ser muito alto, né? Podem ter várias variáveis interferindo na incorporação e uso diferencial de plantas. E aí, quando a gente fala em múltiplas variáveis, estamos falando de um espaço n-dimensional, no qual o n seria referente ao número de variáveis que explicam a incorporação e uso diferencial de determinados recursos ambientais. Aqui nós temos dois exemplos, né, de possíveis interações entre duas variáveis. Então, aqui a gente está considerando um espaço bidimensional hipotético. Nesse caso, da parte inferior da figura, essa parte amarelinha, nós temos três recursos que teriam o mesmo retorno. Observem pelas setas que, nesse caso, as plantas de maior disponibilidade são as de menor eficiência, tem uma relação inversa. Então, nesse caso, a gente teria uma maximização tanto em plantas muito eficientes e pouco disponíveis, como em plantas muito disponíveis e pouco eficientes, ou em plantas com valores intermediários para ambas, tá? Enquanto que nesse segundo modelo, a gente já teria uma hierarquização. Esse elemento aqui, essa planta, o animal, enfim, esse recurso, ele seria priorizado e ele teria uma maximização diferenciada. Porque nesse caso a gente assumiria uma relação direta, ou seja, as plantas mais disponíveis são também as plantas mais eficientes. Então, claro que nesse caso a planta que é disponível e eficiente seria priorizada, a planta com disponibilidade e eficiência intermediária seria menos priorizada e, claro, menos utilizada de todas seria aquela com baixa disponibilidade e baixa eficiência. Claro que esses são modelos teóricos, modelos hipotéticos, e nós sabemos que na natureza as coisas não são assim, não existem muitas vezes essa relação nem direta nem inversa. Geralmente a eficiência ela se dá de forma independente da disponibilidade, a não ser em contextos nos quais as plantas eficientes são tão amplamente utilizadas que a sua população decai muito. Mas na maioria dos casos nós encontramos essas duas variáveis como não relacionadas. Então, dificilmente a gente teria esse tipo de comportamento na prática, mas são dois extremos para que a gente possa entender o que acontece. Também temos outra ressalva em relação a esse modelo teórico, é que ele assume que a eficiência e a disponibilidade teriam o mesmo peso como preditores, por exemplo, do uso de determinados recursos. E nem sempre isso acontece, né? Às vezes pode acontecer de que a disponibilidade é uma variável menos importante do que a eficiência. Então, para que uma planta B menos eficiente do que a planta A
viesse a ser utilizada, seria necessário que ela tivesse muito mais disponível no ambiente para compensar essa pequena diferença de eficiência. Isso porque a eficiência seria uma variável mais importante. Então é preciso a gente ter em conta que os pesos de cada variável podem ser diferentes e que os critérios de seleção eles podem variar fortemente segundo uma série de fatores. Por exemplo, os critérios que são utilizados para plantas medicinais não necessariamente são os mesmos que os utilizados para plantas alimentícias dentro de uma mesma comunidade. Assim como em diferentes contextos socioecológicos nós podemos ter critérios distintos, né? Alguns desafios para estudos futuros são justamente esses. Entender, por exemplo, será que a disponibilidade ela ganha força como preditor do uso diferencial de recursos naturais em contextos de escassez de recursos, quando as pessoas elas precisariam realmente gastar muita energia para ir atrás daqueles produtos que são altamente eficientes. Então, nesse caso, estar mais disponível contaria mais, é uma coisa que nós precisamos ainda de uma série de estudos pontuais para tentar buscar padrões nesse sentido. E além de sínteses teóricas, como é o caso da teoria socioecológica da maximização, tem alguns trabalhos que buscaram justamente reunir a literatura disponível sobre um dado tema e buscar a definição de padrões. Um deles foi um trabalho do nosso grupo que buscou fazer uma meta-análise dessa associação entre disponibilidade espacial mensurada por parâmetros fitossociológicos e o uso diferencial das plantas nativas lenhosas. Basicamente, o que foi que nós encontramos? Que essa relação, conforme evidenciado em vários trabalhos diferentes, ela é forte, ela é existente, ou seja, de uma forma geral, a disponibilidade é um bom preditor do uso diferencial de plantas, mas que quando a gente separa por categorias de uso, nem todas as categorias têm a disponibilidade como importante preditor. No caso de plantas medicinais, a disponibilidade não esteve associada positivamente com o uso diferencial, enquanto para usos madeireiros, como o próprio uso de combustível, essa relação é fortíssima. Então, a gente viu realmente, a partir de uma meta-análise, que existem variações no próprio sistema socioecológico, dependendo do tipo de uso que está sendo feito do recurso. Além disso, como eu mencionei anteriormente, tem uma série de trabalhos relacionados a questões taxonômicas que mostram algumas famílias como sobre e outras como subutilizadas para fins medicinais. Uma série de trabalhos que também já mostram certos padrões, embora não haja uma meta-análise nesse sentido, mas que já mostram, por exemplo, que o sabor amargo tende a ser mais associado a plantas medicinais. Então, embora a gente ainda tenha uma literatura um pouco dispersa, nós conseguimos vislumbrar alguns padrões relacionados a esses critérios. Então, gente, é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Está disponível para vocês também junto com o material. Mas eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar desse curso. E é isso, um abraço a todos.